Bom dia a todos que estão me assistindo neste momento. Meu nome é Elisa, tenho 75 anos e moro aqui no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Passei a minha vida inteira sendo dona de casa, cuidando da minha família com todo o amor e dedicação que uma mãe pode oferecer. Sou uma mulher de estatura baixa, cabelos brancos que hoje uso curtos, olhos castanhos que já viram muita coisa nessa vida, e tenho algumas rugas que considero medalhas de cada batalha que enfrentei. Hoje decidi contar algo que guardei no meu coração por 3 anos. Algo que me machucou profundamente, mas que também me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida. Decidi abrir o meu coração aqui porque sei que muitas pessoas passam por situações parecidas e se sentem sozinhas, sem saber o que fazer. O que vou contar hoje é sobre o dia em que minha nora me expulsou da minha própria casa. Me tratou como se eu fosse um peso morto, um estorvo na vida dela e do meu filho. Ela gritou na minha cara que eu não servia para nada, que era velha demais, que só dava despesa e trabalho. Me humilhou de uma forma que jamais imaginei que alguém da minha família pudesse fazer. Mas o que ela não sabia, o que ninguém além de mim e do meu advogado sabia naquele momento, é que eu era a verdadeira dona de tudo. Da casa onde ela morava, do carro que ela dirigia, de cada móvel que ela usava. E quando a verdade veio à tona, quando ela descobriu quem realmente mandava ali, o mundo dela desmoronou. Mas para vocês entenderem como chegamos até esse ponto, preciso voltar lá atrás, quando tudo começou. Antes de continuar, quero pedir um favor do coração para todos vocês que estão me ouvindo agora. Se essa história tocar o coração de vocês de alguma forma, se vocês sentirem que vale a pena outras pessoas conhecerem o que passei, por favor, apertem o botão de like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias e talvez ajudar alguém que está passando por algo parecido. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor se inscrevam e ativem o sininho de notificações para não perder os próximos relatos. Quero saber também de onde vocês estão me assistindo. Escrevam nos comentários a cidade e o estado de onde estão. É incrível como a tecnologia nos permite conectar pessoas de tantos lugares diferentes, não é? Às vezes fico aqui pensando que quando eu era jovem, jamais imaginaria que um dia estaria aqui contando minha história para pessoas do Brasil inteiro e talvez até de outros países. O mundo mudou tanto, né? Mas enfim, vamos continuar porque tenho muito para contar. Eu nasci em 1951, aqui mesmo em Minas Gerais, numa cidade pequena do interior chamada Conselheiro Lafayette. Minha família era muito humilde. Meu pai trabalhava numa fábrica de tecidos e minha mãe era costureira. Fazia roupas por encomenda para ajudar nas despesas de casa. Éramos 6 irmãos. Eu era a terceira filha, bem no meio da escadinha, como a gente costuma dizer. A gente não tinha muito, mas também nunca faltou comida na mesa. Minha mãe era mestra em fazer milagre com pouco, viu? Ela fazia uma feijoada que era a coisa mais gostosa deste mundo. Usava umas partes do porco que hoje em dia a galera nem usa mais, mas que ficavam um sabor incrível. E nos domingos, quando dava, ela fazia pão de queijo fresquinho. Aquele cheirinho tomava conta da casa inteira. Cresci ajudando em casa, aprendendo a cozinhar, a costurar, a cuidar dos irmãos mais novos. Era assim que as meninas eram criadas naquela época, para serem boas donas de casa, boas esposas e mães. Não que eu ache que estava errado. Era o que eu acho que estava errado. Era o que a gente conhecia. Era a nossa realidade. Foi numa festa junina da igreja, lá pela igreja de São Sebastião, que tinha no centro da cidade, que conheci o Antônio. Eu tinha 19 anos e ele 23. Lembro que estava ajudando a servir quentão, quando ele chegou com uns amigos. Era um homem alto, forte, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto. Trabalhava como mecânico numa oficina e tinha fama de ser trabalhador e honesto. Naquela noite, ele me tirou para dançar quadrilha e foi amor à primeira vista, sabe? Daqueles amores de antigamente, com respeito, com namoro na sala com a mãe por perto, com pedido de casamento formal para o meu pai. Namoramos por 2 anos. 2 anos de encontros aos domingos depois da missa, de passeios na praça, de cartas quando ele precisava viajar para algum serviço fora da cidade.
Tudo muito certinho, muito respeitoso. Casamos em abril de 1972, numa cerimônia simples, mas muito bonita na mesma igreja de São Sebastião, onde nos conhecemos. Meu vestido foi feito pela minha mãe. Ela caprichou cada detalhe, cada costura. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel, mas o Antônio conseguiu alugar uma casinha pequena num bairro mais afastado, e para mim aquilo já era um palácio. Era nosso cantinho, sabe? Logo nos primeiros meses de casada, engravidei do nosso primeiro filho, o Carlos. Ele nasceu em janeiro de 1973. Um menino lindo, gordinho, cheio de saúde. O Antônio ficou tão orgulhoso, dizia que agora era pai de família de verdade e que ia trabalhar dobrado para dar o melhor para o nosso filho. 2 anos depois veio a Marina, nossa única menina, que nasceu em março de 1975. E 3 anos depois dela chegou o Pedro, o caçula, em agosto de 1978. 3 filhos, uma casa sempre cheia de barulho, de risadas, de correria. Eu adorava aquela rotina, cuidar deles, ver eles crescendo. Cada conquista era uma alegria imensa no meu coração. O Antônio era um pai presente, trabalhava muito, mas sempre arrumava um tempo para os meninos. Finais de semana, levava eles para jogar bola, para empinar pipa, essas coisas de criança. Ele conseguiu montar a própria oficina uns anos depois que casamos. Foi crescendo devagar, mas com solidez. A gente começou a ter uma vida mais confortável, conseguimos comprar um terreno melhor e construir uma casa maior. Nada de luxo, mas era nossa, conquistada com muito suor. O Carlos, desde pequeno, já mostrava interesse pela mecânica, vivia grudado no pai na oficina. A Marina era mais caseira, gostava de me ajudar na cozinha, de cuidar das plantas que eu tinha no quintal. E o Pedro era o mais solto dos 3, gostava de estudar, sonhava em fazer faculdade, ser alguém na vida, como ele dizia. Agora preciso falar de algo importante para entenderem toda essa história. Quando os meninos já estavam grandinhos, lá pelos anos 90, o Antônio teve uma ideia. A oficina estava indo bem e ele tinha juntado um dinheiro. Apareceu uma oportunidade de comprar um terreno grande num bairro que estava começando a valorizar aqui em Belo Horizonte, para onde tínhamos nos mudado alguns anos antes. Era no bairro Castelo, uma região que estava crescendo. O Antônio queria comprar aquele terreno e construir uma casa boa, espaçosa, para a gente viver melhor e ainda sobrar uns cômodos para alugar e ter uma renda extra. Mas ele me disse algo que na época eu não dei tanta importância. Ele falou assim: Elisa, vou colocar esse terreno e a casa no seu nome. Se acontecer alguma coisa comigo, com a oficina, qualquer problema, essa casa fica protegida para você e para as crianças. É o nosso bem maior, o teto da família. Então tem que estar no seu nome. Eu até questionei, achei estranho, mas ele insistiu. Disse que era mais seguro assim, que era uma forma de me proteger. Então, em 1994, quando a casa ficou pronta, toda a escritura foi feita em meu nome. Elisa Santos Silva, proprietária única e exclusiva daquele imóvel. O Antônio guardou os documentos numa pasta e disse: Esse é o futuro da nossa família, está seguro com você. Os anos foram passando e a vida seguia seu curso normal. O Carlos se formou em mecânica automotiva e foi trabalhar com o pai na oficina. Estava se tornando um excelente profissional. A Marina fez curso de enfermagem e começou a trabalhar num hospital particular aqui de Balanço Hídrico. O Pedro conseguiu entrar na faculdade de administração. Estava realizando o sonho dele de ter um diploma universitário. Eu continuava cuidando da casa, da comida, daquelas coisas todas que uma mãe de família faz. Preparava aquela comida mineira boa, feijoada aos sábados, tutu de feijão com costelinha, frango com quiabo, pão de queijo toda semana. A casa vivia cheia. Os meninos traziam namoradas, amigos, era uma alegria só. O Antônio sempre dizia que tinha orgulho da família que construímos juntos. Foi em 2003 que o Carlos conheceu a Patrícia. Ele tinha 30 anos, ela 25. Conheceram num churrasco na casa de um amigo em comum. A Patrícia trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping. Era bonita, isso não dá para negar.
cabelos longos e lisos, olhos claros, sempre muito bem arrumada, com as unhas feitas, cabelo no lugar. Quando Carlos trouxe ela para conhecer a gente, confesso que achei ela um pouco diferente das meninas que ele costumava namorar. Tinha um jeito mais... como eu posso dizer? Mais exigente, talvez? Mas pensei comigo, cada um é de um jeito, né? O importante é que o Carlos estava feliz. No começo, a Patrícia era simpática comigo. Me chamava de Dona Elisa, sempre com um sorriso no rosto. Quando vinha almoçar aqui em casa nos domingos, elogiava minha comida. Dizia que queria aprender a cozinhar como eu. Dona Elisa, a senhora tem que me ensinar. A senhora tem que me ensinar a fazer esse frango com quiabo. O Carlos adora, ela dizia. Eu ficava contente. Achava que estava ganhando uma filha a mais, sabe? O namoro foi rápido, coisa de 1 ano, e eles decidiram casar. O casamento foi em novembro de 2004. Uma festa bonita num buffet. O Carlos gastou bastante, mas ele queria que fosse especial. A Patrícia fez questão de cada detalhe. O vestido era importado, a decoração tinha que ser perfeita, tudo tinha que ser do jeito que ela queria. Eu e o Antônio ajudamos com o que podíamos. Afinal, era nosso filho. Queríamos ver ele feliz. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado. Um lugar pequeno, mas bonitinho. Eu continuava vendo eles toda semana. O Carlos vinha sempre trabalhar na oficina com o pai e aos domingos vinham almoçar. Mas comecei a perceber umas mudanças pequenas na Patrícia. Ela começou a reclamar do apartamento. Dizia que era muito pequeno, que o bairro não era bom, que ela merecia coisa melhor. Reclamava que o Carlos trabalhava muito e ganhava pouco. Seu filho fica lá naquela oficina o dia inteiro e olha o quanto a gente recebe. Não dá para nada, ela comentava. Eu até tentava defender. Dizia que o trabalho honesto sempre vale a pena, que era assim que o Antônio tinha começado e hoje tínhamos uma vida digna. Mas ela revirava os olhos. Dava para perceber que ela não gostava muito de ouvir essas coisas. Em 2007, aconteceu algo que mudou tudo. O Antônio começou a passar mal. Sentia muitas dores no peito, cansaço, falta de ar. Levamos ele no médico e descobrimos que tinha problemas sérios no coração. O médico, Dr. Fernando Carvalho, era o nome dele, disse que precisava de cirurgia, que era arriscado, mas necessário. Foi um choque para toda a família. Meu marido sempre foi forte, trabalhador, nunca imaginamos que algo assim pudesse acontecer. Fizemos a cirurgia em agosto de 2007 no Hospital Life Center, aqui de Balanço Hídrico. Foram horas de angústia, de oração, pedindo a Deus que salvasse o pai dos meus filhos. A cirurgia foi bem. Ele estava se recuperando, voltou para casa depois de 2 semanas internado. Mas as coisas não foram como esperávamos. O Antônio nunca mais foi o mesmo. Ficou debilitado. Cansava com facilidade. Não conseguia mais trabalhar na oficina como antes. O Carlos assumiu a maior parte do trabalho, mas era difícil. Ele era novo ainda, tinha muito a aprender. A oficina começou a render menos. As contas ficaram mais apertadas. Foi um período muito difícil para todos nós. Eu cuidava do Antônio em casa, levava ele nas consultas, nos exames, dava os remédios nos horários certos. Ele ficou quase 1 ano nessa luta, tentando se recuperar, mas o coração estava muito fraco. Em junho de 2008, mas precisamente no dia 23 de junho, numa segunda-feira de manhã, o Antônio teve um infarto fulminante aqui em casa. Eu estava fazendo café quando ouvi um barulho no quarto. Corri e encontrei ele caído no chão, já sem vida. Chamei a ambulância, mas já era tarde. Não tinha mais nada a fazer. Meu marido, meu companheiro de 36 anos, tinha ido embora. O funeral foi no dia 25 de junho, no cemitério Parque da Colina. Foi uma das piores dores que já senti na vida. Ver aquele caixão descendo, saber que nunca mais ia ouvir a voz dele, nunca mais ia sentir o abraço dele. Os meninos estavam destruídos, principalmente o Carlos, que era tão ligado ao pai. A Marina chorava sem parar. O Pedro ficou muito quieto. Acho que não conseguia processar a perda. E eu tinha que ser forte por eles, mesmo sentindo que meu mundo tinha desabado. Viúva aos 57 anos,
Precisava encontrar forças para continuar. Os primeiros meses foram horríveis. A casa parecia vazia sem o Antônio. Eu acordava de manhã e por um segundo esquecia que ele tinha ido embora. Esperava ouvir ele na cozinha tomando café. A dor era tão grande que teve dias que eu só queria ficar na cama, sem vontade de fazer nada. Mas tinha que continuar. Tinha 3 filhos que continuar. Tinha 3 filhos que precisavam de mim. Tinha uma vida que precisava seguir em frente. A oficina acabou sendo vendida porque o Carlos não conseguia tocar sozinho e os clientes foram diminuindo. Ele conseguiu emprego como mecânico numa concessionária grande. Ganhava bem, mas não era a mesma coisa que ter o próprio negócio. Se essa história está chegando ao coração de vocês, se estão sentindo cada palavra que estou dizendo, por favor, deixem um like neste vídeo. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Às vezes a gente se sente sozinho nos nossos problemas, acha que ninguém mais passa por aquilo. Mas quando vemos que outras pessoas enfrentaram situações parecidas, isso nos dá força para continuar. Escrevam nos comentários se vocês já passaram por alguma decepção com alguém da família, se já se sentiram desvalorizados pelas pessoas que deveriam amar vocês. Prometo que leio todos os comentários. Cada história compartilhada aqui pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo. Agora, vou continuar contando porque ainda tem muita coisa importante para vocês saberem. Depois que ficou viúva, minha rotina mudou completamente. Vivia sozinha naquela casa grande. Os filhos todos já tinham suas vidas. O Carlos e a Patrícia continuavam no apartamento deles. A Marina tinha casado com um rapaz chamado Henrique e morava em outro bairro. E o Pedro estava terminando a faculdade e já falando em se mudar para São Paulo por causa de uma oportunidade de emprego. Eu continuava recebendo uns aluguéis de 2 kitnets que tínhamos construído nos fundos do terreno, mas a pensão que ficou do Antônio. Então, dinheiro para viver tinha. Não passava necessidade. Mas a solidão era pesada, sabe? Foi nessa época que a Patrícia começou a mudar mais visivelmente comigo. Ela e o Carlos vinham menos aqui em casa, sempre com desculpas. Muito trabalho, muito cansados, muito ocupados. Quando vinham, ela ficava reclamando de tudo. Nossa, dona Elisa, a senhora não cansa de morar nessa casa enorme sozinha? Deve dar tanto trabalho para limpar tudo isso, ela dizia. Ou então, que desperdício ter todos esses quartos vazios, né? Podia alugar, podia fazer alguma coisa útil com esse espaço. Eu não entendia direito aonde ela queria chegar com esses comentários, mas começava a me incomodar. Um dia, isso foi em 2009 mais ou menos, o Carlos veio conversar comigo. Sentou aqui na mesa da cozinha, meio sem jeito, e disse: Mãe, eu e a Patrícia estamos pensando em comprar uma casa maior. O apartamento está ficando pequeno. A gente quer ter filhos logo e vai precisar de mais espaço. Mas está difícil juntar dinheiro para a entrada. Os preços estão muito altos. Eu disse que entendia que casa própria era importante mesmo, que eles deviam continuar economizando. Mas então ele continuou. A Patrícia teve uma ideia. Como a senhora mora sozinha nessa casa grande, a gente podia vir morar aqui com a senhora. Assim a gente economizava o aluguel, ajudava a senhora com as coisas de casa e em uns 2 anos conseguíamos juntar dinheiro para comprar nossa casa própria. Na hora achei até legal. Seria bom ter companhia, não ficar tão sozinha. Claro, filho, vocês podem vir. A casa é grande mesmo, tem espaço de sobra, respondi. O Carlos ficou todo feliz, me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo e que era só por um tempo, só até juntarem o dinheiro que precisavam. Eles se mudaram em outubro de 2009. Eu arrumei o quarto que tinha sido do Pedro para eles, coloquei roupas de cama novas, limpei tudo com carinho. Pensei que ia ser bom, que ia ter companhia, que talvez até nascesse um netinho logo e eu poderia ajudar a cuidar. Como eu estava enganada. No começo ainda foi tolerável. A Patrícia chegava do trabalho, jantava a comida que eu fazia, às vezes até elogiava. Adorei essa carne com batata, dona Elisa, ela dizia. Mas com o passar dos meses ela foi mudando. Foi mostrando quem realmente era. Começou com coisas pequenas. Ela reclamava da forma como eu lavava a roupa,
Dizia que eu não usava o amaciante certo, que as roupas dela ficavam com cheiro ruim. Reclamava da comida. Dizia que eu fazia comida muito pesada, que ela estava engordando por minha causa, que eu precisava aprender a cozinhar coisas mais leves. Você só sabe fazer essas comidas de velho, tudo com gordura, tudo com banha. Não dá para comer isso todo dia não, viu? Ela falava. Comprei livros de receitas light. Tentei fazer do jeito que ela queria, mas nunca estava bom. Sempre tinha algo errado, sempre tinha alguma reclamação. Ela começou a mudar as coisas de lugar dentro de casa sem me perguntar. Um dia cheguei na sala e a televisão estava em outro canto. Fica melhor assim, mais moderno, mais organizado, ela disse quando questionei. Depois mudou os quadros que eu tinha na parede, colocou uns espelhos modernos. Nossa, Dona Elisa, esses quadros eram tão antigos, tão feios. Esses espelhos dão mais amplitude para o ambiente, ela explicou. Eu ficava chateada, mas não falava nada. Pensava que era a casa deles também agora, que eles tinham direito de deixar do jeito que gostassem. O Carlos sempre ficava do lado dela. Quando eu reclamava de alguma coisa, ele dizia: Mãe, deixa ela arrumar do jeito que ela gosta. Faz mal não. A senhora tem que se acostumar com coisas novas. Ou então, a Patrícia está certa, mãe. Essa comida está muito pesada mesmo. Faz mal para a saúde. Eu via meu filho mudando, se afastando de mim, concordando com tudo que aquela mulher dizia. Era doloroso, mas eu engolia seco. Não queria criar conflito. Não queria afastar meu filho de mim. Em 2010, a Patrícia engravidou. Pensei que com a gravidez ela ficaria mais calma, mais carinhosa, mas foi o contrário. Ela ficou insuportável. Reclamava de tudo. Dizia que estava passando mal por causa dos cheiros da minha comida, que eu tinha que parar de cozinhar certas coisas porque faziam ela ter enjoo. Pelo amor de Deus, não faz mais feijoada nessa casa, o cheiro está me matando, ela ordenava. E eu obedecia, claro. Mulher grávida merece cuidado especial, pensei. Ela passou a gravidez inteira mandando em mim, me tratando como empregada. Dona Elisa, pode fazer um suco para mim? Dona Elisa, lava essa roupa aqui que eu preciso dela amanhã. Dona Elisa, vai no mercado e compra isso aqui para mim. E eu fazia tudo, feliz, pensando que em breve ia ter um netinho para alegrar meus dias. A Júlia nasceu em junho de 2011, uma menina linda, toda branquinha como a mãe, com aqueles olhinhos azuis. Fiquei apaixonada na hora. Pensei que agora as coisas iam melhorar, que a Patrícia ia se acalmar, ia ser mais gentil. Mas foi pior ainda. Ela me usava como babá em tempo integral. Deixava a bebê comigo e ia para o quarto descansar. Estou exausta, não dormi a noite toda. Você fica com ela aí, ela dizia. Eu ficava com prazer. Adorava cuidar da minha netinha, mas percebia que estava sendo usada. A Patrícia voltou a trabalhar depois de 4 meses, e adivinhem quem ficava cuidando da Júlia o dia inteiro? Eu. Mas ela não agradecia, não demonstrava gratidão, pelo contrário. Reclamava da forma como eu cuidava da menina. Você está mimando demais ela, não pode pegar no colo toda vez que chora. Você não sabe cuidar de bebê não? Ela dizia. Aquilo me doía profundamente. Eu tinha criado 3 filhos, todos saudáveis e bem criados. E agora essa mulher dizia que eu não sabia cuidar de bebê? Os 2 anos que eles tinham dito que ficariam foram passando e nada deles saírem. Toda vez que eu tocava no assunto, o Carlos dizia: Mãe, está difícil encontrar uma casa boa pelo preço que a gente pode pagar. Deixa a gente ficar mais um pouco. A senhora não se importa, né? A casa é grande, tem espaço de sobra. E a Patrícia completava. É. E agora com a Patrícia completava. É. E agora com a Júlia fica mais difícil ainda. Criança precisa de espaço. Precisa de quintal para brincar. Apartamento pequeno não dá, não. Fui empurrando com a barriga, aceitando a situação, achando que em breve eles iam embora. Sei que esta história é difícil de ouvir. Imagina para mim que vivi tudo isso. Mas preciso continuar contando, porque o pior ainda estava por vir. Se vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui,
Por favor, me deem força deixando um like, se inscrevendo no canal. Comentem aí embaixo se vocês conhecem alguém que passou por algo parecido, que foi desvalorizado pela própria família. Isso aqui não é só uma história. É um alerta para muita gente que está vivendo situações assim e não sabe como reagir. Vou continuar. Respirem fundo comigo, que ainda tem muito pela frente. Os anos foram passando e aquela que era minha casa começou a não parecer mais minha. A Patrícia foi tomando conta de tudo. Mudou a decoração da sala inteira, comprou móveis novos e jogou fora as coisas que eu e o Antônio tínhamos comprado com tanto esforço. Esses móveis são muito velhos, dona Elisa, são fora de moda. Tem que modernizar essa casa, ela dizia. Pintou as paredes de cores que eu nem gostava, mas minha opinião não importava mais. Fica melhor assim, mais claro, mais alegre, ela decidiu. Ocupou o quarto que tinha sido da Marina para fazer um closet para ela. Preciso de um lugar para organizar minhas roupas e sapatos. A senhora não se importa, né? A Marina nem mora mais aqui mesmo, ela falou. E eu fui aceitando, fui deixando, com medo de criar confusão, com medo de perder meu filho e minha neta. A forma como ela me tratava foi piorando progressivamente. Ela parou de me chamar de Dona Elisa e começou a me chamar só de Elisa, sem respeito nenhum. Às vezes nem me chamava de nada, só falava "ô", como se eu fosse empregada. "Ô, lava essa louça aí que eu preciso da pia. Ô, pega a Júlia que ela está chorando. Ô, não faz barulho que eu estou tentando dormir." Eu me sentia cada vez menor, cada vez mais invisível dentro da minha própria casa. O Carlos não percebia nada disso, ou fingia não perceber. Ele trabalhava o dia todo, e quando chegava em casa, estava cansado demais para prestar atenção nas coisas. A Patrícia tinha o jeitinho dela de ser toda doce com ele quando ele estava por perto. "Amor, sua mãe fez aquele arroz que você gosta." "Amor, sua mãe cuidou super bem da Júlia hoje," ela dizia na frente dele. Mas quando ficávamos sozinhas, era outra pessoa completamente. Um dia, isso foi em 2014, a Marina veio me visitar. Ela estava grávida do segundo filho dela e passou aqui para tomar um café. A Patrícia estava em casa e foi muito fria com ela. "Oi, Marina, tudo bem?" "Desculpa a bagunça, mas é que a gente mora aqui, né? Então fica meio desorganizado," ela disse, como se a casa fosse dela. A Marina percebeu e depois me chamou no quarto e perguntou: "Mãe, está tudo bem? A Patrícia está te tratando bem?" Eu disse que estava tudo certo, que era só o jeito dela mesmo, que eu estava acostumada. Mas a Marina insistiu: "Mãe, você parece triste. Você não sorri mais como antes. Essa casa não parece mais com a senhora." Eu comecei a chorar. Não consegui segurar. "Filha, eu não sei mais o que fazer. Me sinto uma estranha na minha própria casa. Mas não quero criar problemas, não quero afastar o Carlos de mim." A Marina ficou brava, disse que ia falar com o irmão, mas eu pedi para ela não falar nada. "Deixa para lá, filha, vai passar. Logo eles vão comprar a casa deles e vão embora," eu disse, tentando me convencer disso também. Mas eles não foram embora. Já eram 5 anos morando comigo e nem sinal de irem embora. Toda vez que eu perguntava, a Patrícia ficava irritada. "Nossa, dona Elisa, a senhora está querendo nos expulsar? A gente está tão bem aqui. A Júlia está crescendo bem. Tem o quintal para brincar. A senhora é tão egoísta que quer tirar isso da sua própria neta?" E eu ficava me sentindo culpada, pensando que realmente era egoísmo meu querer minha casa de volta, minha privacidade de volta. A situação foi piorando de uma forma que vocês nem imaginam. A Patrícia começou a convidar as amigas dela para vir em casa sem me avisar. Eu chegava da rua e tinha um monte de mulher desconhecida na minha sala, tomando café, rindo alto, fazendo bagunça. "Oi, Elisa, essas são minhas amigas. Estamos tendo um momento nosso aqui. Você pode ficar no seu quarto ou na cozinha para não atrapalhar?" ela dizia. Eu ia para o meu quarto humilhada, ouvindo aquelas risadas, me sentindo expulsa da minha própria sala. E o Carlos, quando chegava em casa e eu reclamava, dizia: "Mãe, qual o problema dela receber as amigas? A senhora está sendo chata. A casa é grande, tem espaço para todo mundo."
Ele não entendia que o problema não era o problema, não era o espaço, era o desrespeito, era a falta de consideração. Em 2015, a Patrícia engravidou de novo. Dessa vez, nem tentou ser gentil comigo. Desde o começo foi mandona, exigente, insuportável. Elisa, você vai ter que me ajudar mais ainda agora. Com 2 filhos, não dá para fazer tudo sozinha. Você vai cuidar da Júlia enquanto eu cuido do bebê. Ela ordenou. Nem perguntou se eu estava disposta, se eu podia. Simplesmente ordenou. O Gabriel nasceu em dezembro de 2015. Mais um netinho lindo que eu amei no primeiro segundo, mas que veio junto com mais trabalho e mais desrespeito. Agora eram 4 pessoas morando na minha casa, usando tudo, mandando em tudo, e eu me sentindo cada vez mais um peso, um estorvo no meio deles. A Patrícia foi ficando cada vez mais ousada. Começou a mexer no meu armário, nas minhas coisas. Nossa, Elisa, por que você guarda tanta roupa velha? Vou jogar essas coisas fora, está acumulando sujeira, ela dizia. Jogou fora roupas que tinham sido do Antônio e que eu guardava com carinho. Jogou fora uns bordados que minha mãe tinha feito e que eu guardava como relíquia. Quando eu reclamei, ela disse: Ai, você é muito apegada a coisas velhas. Tem que aprender a desapegar. Isso faz mal para a saúde mental. Quem era ela para decidir o que eu devia ou não guardar? Mas eu não tinha mais voz naquela casa. Minha opinião não valia nada. Em 2016, aconteceu algo que me deixou ainda mais alerta. A Patrícia começou a perguntar sobre a casa, sobre a escritura, sobre documentos. Elisa, essa casa está no nome de quem mesmo? Do seu Antônio? Ela perguntou um dia. Eu respondi: está no meu nome. O Antônio colocou no meu nome há muitos anos. Ela fez uma cara estranha e disse: está no seu nome. Entendi. E ficou quieta, mas eu vi o olhinho dela brilhar de um jeito estranho. Alguns dias depois, ela voltou ao assunto. Elisa, você já pensou em fazer um testamento? Organizar essas coisas? Afinal, a senhora não está mais tão jovem, né? Seria bom deixar tudo organizado para os filhos não brigarem depois, ela sugeriu. Aquilo me deu um frio na espinha. Por que ela estava tão interessada nisso? Mas eu disse que não tinha pressa, que ia pensar no assunto com calma. Foi nessa época que decidi procurar um advogado. Fui no escritório do Dr. Marcelo Teixeira, um advogado que tinha escritório aqui no bairro Savassi. Me recomendaram ele como uma pessoa confiável. Contei toda a situação para ele, como estava me sentindo, as coisas que a Patrícia vinha fazendo e falando. Ele me ouviu com atenção e disse: Dona Elisa, a senhora precisa se proteger. Essa casa é sua, está no seu nome, mas a senhora precisa deixar as coisas bem claras juridicamente. Vamos fazer o seguinte: vou preparar todos os documentos comprovando que a senhora é a única proprietária. E vamos guardar tudo muito bem guardado. Se precisar usar no futuro, a senhora tem. E outra coisa, não assine nenhum documento que essa nora sua trouxer sem me mostrar antes, combinado? Concordei e ele preparou tudo. Uma pasta com cópias autenticadas da escritura, comprovantes de pagamento do IPTU, tudo que provava que aquela casa era minha e somente minha. Esta parte da história é muito difícil para mim contar, mas preciso. É importante que vocês entendam que às vezes a gente precisa se proteger até das pessoas da nossa própria família. Por favor, se vocês estão gostando do canal, se essas histórias estão fazendo sentido para vocês, se inscrevam e ativem o sininho. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Muita gente está passando por situações assim e não sabe que tem direitos, não sabe que pode se defender. Deixem um like aqui para me dar força para continuar contando. Vou respirar fundo e continuar porque o pior ainda está por vir. Em 2017, as coisas chegaram num ponto insustentável. A Patrícia já não escondia mais o desprezo que tinha por mim. Me tratava com rispidez, com grosseria, na frente dos próprios filhos. A Júlia, que já tinha 6 anos, começou a me tratar mal também porque via a mãe fazendo isso. Vó, você é chata. Minha mãe disse que você reclama de tudo, ela dizia.
Meu coração partia de ouvir aquilo da minha própria neta. O Gabriel era pequeno ainda, nem entendia as coisas, mas a Júlia já estava sendo influenciada por aquela mulher. A Patrícia começou a me dar ordens na frente de visitas. Elisa, vai lá na cozinha e traz mais café para as minhas amigas. Elisa, recolhe essas xícaras aí. Elisa, não fica aí parada. Vai fazer alguma coisa útil. Ela dizia alto para todo mundo ouvir. Me humilhava propositalmente. As amigas dela riam. Algumas ficavam com pena de mim, eu via nos olhos delas, mas ninguém falava nada. E eu obedecia, porque tinha medo de que, se reclamasse, ela convencesse o Carlos a ir embora e me afastasse dos meus netos. Um dia de outubro de 2017, eu estava na cozinha fazendo brigadeiro. A Júlia adorava e eu queria fazer para alegrar ela. A Patrícia chegou irritada e disse: "Para de fazer essas porcarias cheias de açúcar para minha filha. Você está estragando a educação alimentar que eu estou tentando dar para ela. Você só serve para atrapalhar mesmo." Eu tentei explicar que era só um docinho, que criança gosta dessas coisas, mas ela gritou: "Você não tem nada que se meter na criação dos meus filhos. Você já criou os seus, agora deixa eu criar os meus do jeito que eu quero." Eu comecei a chorar ali mesmo, na frente dela, de tanta raiva e humilhação que senti. Foi quando o Carlos chegou do trabalho. A Patrícia foi logo reclamar para ele: "Amor, sua mãe está fazendo brigadeiro para a Júlia escondido de mim." Eu já falei 1000 vezes que não quero que dê essas coisas para ela, e sua mãe não respeita. O Carlos me olhou e disse: "É verdade, mãe? A Patrícia já pediu para a senhora não dar doce toda hora para a Júlia. A senhora tem que respeitar a decisão dela, ela é a mãe." Naquele momento senti que tinha perdido meu filho completamente. Ele estava do lado dela, sempre, em qualquer situação. Não importava o que ela fizesse, ele ia defender ela e me colocar como errada. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, em como tinha chegado naquele ponto. Eu que tinha criado aquele menino com tanto amor, que tinha cuidado dele quando estava doente, que tinha abrido mão de tantas coisas por ele, agora estava sendo tratada como nada. Pensei em ir embora daquela casa, em alugar um apartamento pequeno para mim. Mas aquela era a minha casa, a casa que eu e o Antônio construímos com tanto esforço. Por que eu tinha que sair? Fiquei nesse dilema durante meses, sem saber o que fazer. Em março de 2018, a Patrícia começou a pegar no meu pé por causa do dinheiro. Ela sabia que eu recebia a pensão do Antônio e o aluguel das kitnets. "Elisa, você vive aqui sem pagar nada, sem contribuir em nada. Acho justo você ajudar nas contas da casa, né? Afinal, você come, usa água, usa luz, tudo isso custa dinheiro", ela disse. Eu fiquei sem reação. Como assim eu não contribuía? Eu cozinhava, limpava, cuidava dos netos, fazia tudo naquela casa. Mas ela continuou: "Acho que seria justo você dar pelo menos R$ 2.000 por mês para ajudar. O que você acha?" R$ 2.000 era quase tudo que eu recebia de pensão. Se eu desse isso, ia ficar sem nada para mim. Mas antes que eu respondesse, o Carlos chegou e apoiou. "É, mãe, acho justo. A senhora mora aqui, usa tudo, é certo ajudar nas despesas." Comecei a dar os R$ 2.000 por mês, me sentindo cada vez mais explorada, cada vez mais infeliz. Mas o pior ainda estava por vir. Num sábado de maio de 2018, a Patrícia reuniu uns amigos aqui em casa para um churrasco. Nem me avisou, simplesmente encheu a casa de gente. Eu estava no meu quarto quando ouvi muita gritaria, música alta, muita confusão. Saí para ver o que estava acontecendo e tinha umas 20 pessoas no meu quintal, bebendo, comendo, fazendo bagunça. A Patrícia estava lá organizando tudo como se fosse a dona da casa. Eu fui até ela e disse baixinho: "Patrícia, você podia ter me avisado que ia ter gente. Eu teria pelo menos arrumado as coisas, preparado alguma coisa." Ela me olhou com tanto desprezo e disse alto, para todo mundo ouvir: "Eu não preciso te avisar nada. Eu moro aqui, posso receber quem eu quiser, quando eu quiser. Se você não está satisfeita, o problema é seu." Todo mundo ficou em silêncio olhando para nós. Senti meu rosto pegar fogo de vergonha.
Voltei para o meu quarto humilhada, chorando, sentindo que não aguentava mais aquela situação. Fiquei lá trancada o resto do dia, ouvindo aquela festa, aquela invasão na minha casa, sem poder fazer nada. Quando o Carlos chegou à noite, já não tinha mais ninguém. Fui conversar com ele, tentei explicar o que tinha acontecido, como me senti humilhada. Ele suspirou cansado e disse: "Mãe, a senhora está sendo dramática. Foi só um churrasquinho com os amigos, qual o problema? A senhora vive reclamando de tudo, está ficando difícil morar com a senhora." Aquelas palavras me doeram mais do que se tivesse levado um tapa na cara. Meu próprio filho dizendo que estava difícil morar comigo, na minha própria casa. Naquela noite tomei uma decisão. Na segunda-feira fui até o escritório do Dr. Marcelo. Contei tudo o que estava acontecendo, todo o desrespeito, toda a humilhação. Ele me ouviu e disse: "Dona Elisa, chegou a hora da senhora tomar uma atitude. A senhora não pode continuar sendo tratada assim na sua própria casa. Vou fazer o seguinte: vou preparar um documento de notificação. A senhora vai notificar eles de que tem 30 dias para saírem da casa. Legalmente, a senhora pode fazer isso. A casa é sua." Fiquei com medo, com receio da reação deles, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. "Mas, doutor, e se eles se recusarem a sair? E se o Carlos ficar bravo comigo e nunca mais falar comigo?" Ele respondeu: "Dona Elisa, com todo o respeito, mas esse filho seu já não está falando direito com a senhora. Ele já escolheu o lado dele. A senhora precisa escolher o lado da senhora. Precisa se respeitar. E se eles se recusarem a sair, vamos com medidas judiciais. Mas a senhora vai recuperar a sua casa e a sua dignidade." Pedi uns dias para pensar. Voltei para casa arrasada, pensando em tudo, ponderando se era isso mesmo que eu queria. Será que estava sendo egoísta? Será que estava sendo a vilã da história? Passei noites em claro, orando, pedindo orientação. Até que numa quarta-feira aconteceu o evento que mudou tudo, que me fez tomar a decisão final. Eu tinha ido ao mercado fazer umas compras. Quando voltei, escutei vozes na sala. Parei na porta para guardar as sacolas e ouvi a Patrícia falando ao telefone com alguém. Provavelmente uma amiga dela. E o que ouvi me gelou os ossos. Ela dizia: "Pois é, amiga, estou morando de graça numa casa enorme, nem preciso pagar aluguel. A velha é besta demais, aceita tudo que eu mando. E o melhor é que quando ela morrer, essa casa passa para o Carlos, que é filho dela, e automaticamente vira minha também. Estou só esperando ela bater as botas mesmo." Ela riu depois de falar isso. Uma risada maldosa que nunca vou esquecer. Continuou: "E ela ainda me dá R$ 2.000 por mês para ajudar nas despesas. Eu pego esse dinheiro e guardo para mim. A besta acha que está contribuindo, mas na verdade está me bancando. É muito fácil manipular ela. Ela tem medo de perder o filho e os netos, então aceita qualquer coisa." Fiquei paralisada ali, com as sacolas na mão, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Era isso que ela pensava de mim? Estava esperando eu morrer para ficar com minha casa? Estava me roubando? Estava me usando? E o pior, tinha certeza que aquela casa ia ser dela quando eu morresse? Engano dela. Grande engano dela. Respirei fundo, juntei forças e entrei na sala. Ela se assustou ao me ver. Desligou o telefone rapidamente. "Quanto tempo você está aí?" ela perguntou, pálida. "Tempo suficiente para ouvir tudo o que você falou", respondi, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ela tentou disfarçar, dizer que eu tinha entendido errado, que estava brincando com a amiga, mas eu não quis ouvir. Fui direto para o meu quarto, peguei o telefone e liguei para o Dr. Marcelo. "Doutor, prepare a notificação. Eu quero eles fora da minha casa o mais rápido possível." Ele disse que ia preparar tudo e que em 2 dias os documentos estariam prontos. Desliguei e fiquei ali, tremendo, chorando, mas pela primeira vez em anos, sentindo que estava fazendo a coisa certa. A Patrícia tentou conversar comigo depois. Tentou me convencer de que eu tinha entendido errado, mas eu não dei ouvidos.
Fiquei no meu quarto até o Carlos chegar do trabalho. Quando ele chegou, ela já tinha contado uma versão distorcida dos fatos para ele. Ele veio todo bravo no meu quarto. Mãe, a Patrícia me contou que a senhora ficou ouvindo conversa dela escondida e agora está fazendo escândalo. Que história é essa? Tentei explicar, contar o que realmente ouvi, mas ele não quis saber. A senhora está ficando paranoica, viu? Inventando coisas. A Patrícia jamais falaria essas coisas. Percebi que não adiantava discutir. Ele já tinha escolhido acreditar nela, não em mim. Na sexta-feira, o Dr. Marcelo apareceu aqui em casa com a notificação. Pedi para ele entregar pessoalmente para eles. Quando tocou a campainha, a Patrícia atendeu. O doutor se apresentou e entregou os documentos. Dona Patrícia Santos Silva e Sr. Carlos Santos Silva, estou aqui em nome da proprietária deste imóvel, Dona Elisa Santos Silva, para notificá-los de que tenho prazo de 30 dias para desocuparem o imóvel. Todos os detalhes estão neste documento. Queiram ler com atenção, ele disse, formal e sério. A cara da Patrícia foi um poema. Ficou vermelha, depois branca, depois começou a gritar. Como assim desocupar? Essa casa é do Carlos, ele é filho dela, ela não pode fazer isso. O doutor respondeu, Senhora, esta casa está registrada em cartório no nome de Elisa Santos Silva. Ela é a única proprietária e tem todo o direito de pedir que os senhores saiam. Está tudo dentro da lei. O Carlos chegou do trabalho no meio dessa confusão. A Patrícia estava histérica, gritando, jogando as coisas. Carlos, sua mãe enlouqueceu. Ela está mandando a gente embora. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho? Ele pegou os documentos, leu, ficou pálido. Veio até mim que estava na cozinha e perguntou. Mãe, o que é isso? A senhora vai mesmo fazer isso com a gente? Vai colocar a gente na rua? Eu respirei fundo e disse, Filho, eu não estou colocando vocês na rua. Estou pedindo que saiam da minha casa. Vocês disseram que iam ficar 2 anos. Já faz quase 9. Eu fui desrespeitada, humilhada, tratada como empregada na minha própria casa. E hoje descobri que sua esposa está só esperando eu morrer para ficar com o que é meu. Chega. Vocês têm 30 dias. Ele tentou argumentar, dizer que eu estava exagerando, que eles não tinham para onde ir, que eu estava sendo cruel com meus próprios netos. Mas eu me mantive firme. Carlos, vocês 2 trabalham, ganham bem, podem alugar um lugar para vocês. E os meus netos vão estar bem, porque vocês são os pais deles e vão cuidar deles. Mas aqui na minha casa não moram mais. A Patrícia começou a gritar ainda mais alto. Você é uma velha ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, de toda a companhia que demos, você faz isso? Você vai morrer sozinha, velha amargurada. E essa casa vai ser nossa de qualquer jeito quando você morrer. Foi aí que decidi contar a verdade. Patrícia, tenho uma notícia para você. Essa casa não vai ser de vocês quando eu morrer. Já estive no cartório esta semana e fiz um testamento. Esta casa vai ser dividida igualmente entre meus 3 filhos, Carlos, Marina e Pedro. Cada um vai receber 1/3. E mais, coloquei uma cláusula dizendo que se algum dos meus filhos tentar me desrespeitar, me maltratar ou tentar forçar minha saída desta casa, ele perde automaticamente o direito à herança. Então, se você estava esperando eu morrer para ficar com tudo, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Menti sobre o testamento. Na verdade, ainda não tinha feito, mas sabia que isso ia deixar ela desesperada. A cara dela foi de puro ódio. Ela gritou coisas horríveis, me xingou de todos os nomes possíveis. O Carlos tentou acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Pegou a bolsa e saiu de casa batendo a porta, levando os 2 filhos com ela. O Carlos ficou ali, atordoado, sem saber o que fazer. Mãe, a senhora tem certeza disso? Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou com voz trêmula. Tenho, filho. Tenho certeza. E se você realmente me ama, vai entender que eu preciso disso. Preciso da minha casa de volta, da minha paz de volta. Ele balançou a cabeça, pegou as chaves do carro
e saiu sem dizer mais nada. Os dias seguintes foram terríveis. A Patrícia voltou para casa, mas não falava comigo, nem me olhava. Ficava no quarto dela o dia todo, só saía para levar as crianças para a escola ou buscar. O Carlos estava frio, distante, claramente bravo comigo. A Marina soube do que estava acontecendo e me ligou. Mãe, finalmente! Eu estou tão orgulhosa da senhora. Há anos eu via a senhora sofrendo e não podia fazer nada, porque a senhora pedia para eu não me meter. A Patrícia sempre foi assim, sempre foi interesseira. Eu sempre soube. O Carlos está cego de paixão por ela e não enxerga. Mas a senhora fez a coisa certa. O apoio da minha filha me deu forças para continuar firme na minha decisão. O Pedro também ligou de São Paulo, onde morava, e disse que ia vir me visitar no final de semana, que queria me apoiar. Saber que 2 dos meus 3 filhos estavam do meu lado me confortou. Mas a rejeição do Carlos doía muito. Doía de um jeito que não consigo explicar. É seu filho, você criou, amou, deu tudo o que podia e de repente ele está do outro lado, te tratando como inimiga. Esta parte é muito difícil para mim, mas preciso terminar de contar. Preciso que vocês entendam o final dessa história. Se vocês chegaram até aqui comigo, por favor me ajudem deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando esta história. Muita gente precisa ouvir isso. Precisa saber que não está sozinha. Deixem nos comentários suas experiências, suas histórias. Isso aqui virou uma comunidade de pessoas que se apoiam, que se entendem. Vamos até o final juntos. Os 30 dias foram passando. A Patrícia e o Carlos procuraram um apartamento para alugar e encontraram um no bairro Prado, um lugar bom, espaçoso, com 3 quartos. Eles tinham condições de pagar tranquilamente, afinal, os 2 trabalhavam. Durante esse tempo, a Patrícia fez de tudo para me sabotar. Parou de limpar a casa, deixou tudo sujo, bagunçado. Parou de cozinhar, de fazer qualquer coisa. Quando vinham visitas, ela falava alto que eu estava expulsando eles, que eu era uma mãe desnaturada, que estava colocando meus netos na rua. Tentou me fazer parecer a vilã da história, mas eu me mantive firme. Toda vez que alguém perguntava, eu explicava calmamente minha versão. Contava os 9 anos de humilhação, de desrespeito. E as pessoas entendiam. No 28º dia, 2 dias antes do prazo acabar, a Patrícia teve um último surto de raiva. Foi no meu quarto e começou a gritar. Você acha que ganhou, né? Acha que se livrou de mim? Pois saiba que você perdeu seu filho. Perdeu seus netos. Você vai morrer sozinha nessa casa grande e ninguém vai ligar. Quando você estiver doente, sofrendo, precisando de ajuda, não vai ter ninguém. E eu vou estar lá, feliz, com a minha família, longe de você. Eu olhei para ela e disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Patrícia, eu prefiro morrer sozinha, mas com dignidade, do que viver cercada de gente, mas humilhada. E quanto ao Carlos e meus netos, se eles realmente me amam, vão voltar. E se não voltarem, é porque nunca me amaram de verdade. E aí não faz diferença mesmo. Ela ficou sem resposta. Não esperava essa reação minha. Saiu do quarto batendo a porta. No dia marcado para a saída, um sábado de junho de 2018, veio um caminhão de mudança cedo. Eles foram carregando as coisas deles, os móveis que tinham comprado, as roupas, os brinquedos das crianças. A Júlia estava chorando, dizendo que não queria ir embora, que queria ficar com a vovó. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Ajoelhei na frente dela e disse: Meu amor, a vovó ama você muito. Mas agora vocês vão morar numa casa nova, que vai ser muito legal. Mas a Patrícia puxou a menina com força e disse: Não, não vai visitar não. E a vovó vai visitar vocês sempre, está bom? Essa avó aqui não quer mais a gente. Então não quer mais a gente. Então não precisa vir atrás não. O Gabriel era muito pequeno, nem entendia o que estava acontecendo. O Carlos veio se despedir de mim. Tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Nunca imaginei que a senhora faria isso. Eu segurei as mãos dele e disse: Filho,
Eu também nunca imaginei que você permitiria que alguém me tratasse do jeito que sua esposa me tratou. Nunca imaginei que você escolheria o lado dela contra o meu, sendo que eu nunca fiz nada além de te amar e cuidar de você. Mas tudo bem. Você é adulto, fez suas escolhas, só espero que um dia você entenda. Ele me abraçou rapidamente e saiu. Eles entraram no carro cheio de caixas e foram embora. Fiquei ali na porta, vendo o carro sumir na porta, vendo o carro sumir na esquina, com o coração apertado, mas aliviada ao mesmo tempo. Voltei para dentro da casa e ela parecia tão grande, vazia. Mas era minha de novo. Comecei a limpar, a reorganizar, a colocar minhas coisas de volta nos lugares. Joguei fora tudo que a Patrícia tinha deixado. Todos aqueles enfeites modernos que eu odiava, aqueles espelhos que ela tinha colocado. Pintei as paredes de volta nas cores que eu gostava. Nos finais de semana, a Marina vinha com o Henrique e as crianças dela e me ajudava. O Pedro veio passar uns dias comigo e também ajudou muito. Eles me apoiaram, me deram força, me fizeram ver que tinha feito a coisa certa. Os primeiros meses foram de adaptação. A solidão pesava, não vou mentir. Mas era uma solidão diferente daquela que eu sentia quando eles moravam aqui. Antes eu me sentia sozinha, mesmo estando rodeada de gente, porque era invisível, desrespeitada. Agora eu estava sozinha, mas era uma solidão escolhida, com dignidade. Comecei a fazer coisas que há anos não fazia. Voltei a ir na igreja, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali perto de casa. Conheci um grupo de idosos que se reunia toda quarta-feira para jogar dominó e tomar café. Fiz novas amizades, comecei a sair mais, a viver de novo. O Carlos não falou comigo por 3 meses. Foi um período muito doloroso, ficar sem notícias do meu filho, dos meus netos. A Marina mantinha contato com ele e me passava notícias. Dizia que ele estava bem, que tinha se adaptado ao apartamento novo, que as crianças estavam bem. Mas não falava de mim, evitava o assunto. Até que um dia, em setembro de 2018, ele apareceu aqui em casa. Tocou a campainha num domingo de tarde. Quando abri a porta e vi ele ali, meu coração disparou. "Oi, mãe", ele disse com a voz baixa. "Podemos conversar?" Deixei ele entrar, ofereci café, fiquei nervosa sem saber o que esperar. Sentamos na sala e ele começou. "Mãe, eu passei esses meses pensando muito. Pensando em tudo que aconteceu, em tudo que aconteceu, em tudo que a senhora falou. E a senhora tem razão. A Patrícia te tratou muito mal. Eu vi, eu sabia, mas eu não quis enxergar. Eu estava tão apaixonado, tão cego, que escolhi ignorar. Mas depois que saímos daqui, morando sozinhos, comecei a ver ela com outros olhos. Ela reclama de tudo. Nada está bom. Tudo é motivo para briga. E ela fala mal da senhora o tempo todo. Enche a cabeça da Júlia contra a senhora. Eu não aguento mais isso. Estou pensando seriamente em me separar dela." Fiquei chocada. Nunca imaginei que chegaria nesse ponto. "Filho, essa é uma decisão muito séria. Vocês têm 2 filhos. Pensa bem", eu disse. Ele continuou. "Eu sei, mãe, mas eu não sou feliz. E percebi que, além de não ser feliz, perdi minha mãe, perdi minha família de verdade por causa dela. Quero reconquistar a senhora. Quero que meus filhos tenham a avó de volta. Me perdoa, mãe, por tudo. Por ter deixado ela te tratar mal, por não ter deixado ela te tratar mal, por não ter te defendido, por ter duvidado da senhora." Eu chorei muito. Abracei meu filho e disse que perdoava, que mãe sempre perdoa. Que eu só queria ele feliz, só queria ter meu filho de volta. Ele prometeu que as coisas iam mudar, que ia trazer os netos para me visitar, que não ia permitir mais que a Patrícia falasse mal de mim. E ele cumpriu. Começou a trazer a Júlia e o Gabriel todo domingo para almoçar comigo. A Patrícia ficava em casa, não vinha, mas pelo menos eu tinha meus netos de volta. Em janeiro de 2019, o Carlos realmente se separou da Patrícia. Foi um processo difícil. Muita briga por causa da guarda das crianças, da divisão dos bens. A Patrícia tentou de tudo.
Até tentou dizer que eu tinha influenciado o Carlos a se separar dela, que eu era a culpada de tudo. Mas não colou. O juiz viu que eram problemas do casal e decidiu pela guarda compartilhada. O Carlos alugou um apartamento menor só para ele e as crianças ficavam com ele nos finais de semana. Nesses finais de semana, ele trazia eles aqui em casa e eu aproveitava cada segundo com meus netos. Cozinhava as coisas que eles gostavam: brigadeiro, bolo de cenoura, pão de queijo quentinho. Brincava com eles no quintal, contava histórias, fazia tudo que uma avó deve fazer. A Júlia demorou um pouco para voltar a confiar em mim. Afinal, a mãe dela tinha colocado muita coisa ruim na cabeça dela. Mas aos poucos, ela foi percebendo que eu a amava, que nunca tinha deixado de amar ela. Hoje ela tem 13 anos e vem aqui em casa mesmo fora dos finais de semana que fica com o pai, vem me visitar, conversar, pedir conselho. O Gabriel tem 8 anos e é grudado em mim, me chama de vozinha querida, é a coisa mais fofa desse mundo. Quanto à casa, eu realmente fiz o testamento que tinha dito que ia fazer. Deixei tudo dividido igualmente entre os 3 filhos, mas com as cláusulas de proteção que mencionei. E deixei escrito que, enquanto eu estiver viva, esta casa é minha e somente minha. Ninguém tem direito de morar aqui sem minha autorização. Ninguém tem direito de tomar decisões sobre ela. É o meu teto, o meu refúgio, o lugar que eu e o Antônio construímos com amor e trabalho. A Patrícia tentou algumas vezes depois da separação me procurar, fingindo que queria fazer as pazes, mas eu sempre fui educada e firme. Não tenho interesse em ter qualquer tipo de relação com ela. Ela é mãe dos meus netos e por isso respeito ela, mas só isso. O Carlos hoje mora num apartamento legal, está namorando uma moça muito boa, uma professora chamada Fernanda, que é um amor de pessoa, simples, educada, respeitosa. Ela vem aqui em casa às vezes e conversamos bem. Ela é totalmente diferente da Patrícia. Hoje, em 2024, já se passaram 6 anos desde que expulsei a Patrícia e o Carlos da minha casa. Estou com 75 anos, com saúde, graças a Deus. Moro sozinha nesta casa que amo, mas recebo visitas constantes dos meus filhos e netos. A Marina vem toda semana com os filhos dela. O Pedro vem sempre que pode de São Paulo. O Carlos vem nos finais de semana com a Júlia e o Gabriel. Minha casa voltou a ser um lar feliz, cheio de amor, de risadas, mas agora com respeito, com consideração. Aprendi muitas coisas com tudo isso que passei. Aprendi que amor não pode vir acompanhado de humilhação. Aprendi que ser mãe não significa aceitar qualquer tipo de tratamento dos filhos. Aprendi que às vezes a gente precisa ser firme, mesmo quando dói, mesmo quando parece que estamos sendo egoístas. Porque não é egoísmo querer ser tratada com respeito e dignidade. Não é egoísmo querer paz na sua própria casa. Não é egoísmo se proteger de pessoas que só querem te usar. Aprendi também que nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha quase 70 anos quando tomei a decisão de expulsar eles daqui. Muita gente dizia que eu estava velha demais para começar de novo, para morar sozinha, para mudar minha vida. Mas provei que não. Provei que enquanto tem vida, tem possibilidade de mudança, de melhora, de felicidade. E para vocês que estão me ouvindo agora, que talvez estejam passando por algo parecido, que estejam sendo desrespeitados, humilhados, usados por pessoas da própria família, eu quero dizer, vocês merecem respeito. Merecem ser tratados com amor e consideração. E se isso não está acontecendo, vocês têm todo o direito de se afastarem, de se protegerem, de tomarem atitudes. Não importa se são seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais. Ninguém tem o direito de te maltratar. Ninguém. Sei que é difícil. Sei que dói. Sei que bate aquele medo de ficar sozinho, de perder as pessoas. Mas acreditem em mim. É melhor estar sozinho e em paz do que acompanhado e infeliz. É melhor ter poucas pessoas que te amam de verdade do que muitas que só te usam. A vida é muito curta para a gente aceitar ser maltratado. E se você está do outro lado, se você é aquela pessoa que está maltratando alguém da sua família, que está se aproveitando, que está desrespeitando, pare e pense.
Pense no quanto você vai se arrepender quando perder essa pessoa. Pense no quanto você vai sofrer quando perceber que perdeu alguém que te amava de verdade, por causa do seu orgulho, da sua ganância, da sua falta de consideração. Nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para começar a tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. Eu quero agradecer a todos que me ouviram até aqui. Sei que foi uma história longa, pesada, difícil. Mas precisava contar, precisava compartilhar. Se vocês gostaram, se isso ajudou vocês de alguma forma, por favor se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa história. Os comentários de vocês me dão muita força. Adoro ler cada história que vocês compartilham. Somos uma família aqui, uma família de pessoas que se apoiam, que se entendem. Para quem está passando por algo parecido, quero deixar uma mensagem de esperança. Vai passar. Vai doer, vai ser difícil, mas vai passar. E quando passar, você vai estar mais forte, vai se conhecer melhor, vai saber o que merece e o que não aceita mais. E a vida vai te recompensar por ter tido coragem de se respeitar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que ilumine seus caminhos, que dê força nos momentos difíceis, que traga paz para seus corações. Não desistam de serem felizes. Não desistam de se respeitarem. Vocês merecem o melhor que a vida tem a oferecer. Um grande abraço de toda essa vovó aqui, que já viveu muita coisa, já sofreu bastante, mas que hoje está em paz, está feliz, está vivendo com dignidade. Até a próxima história, meus queridos. Fiquem com Deus.